Doutora, eu sinto o ouvido tapado, tenho zumbido e tontura. Isso é doença de Meniere? Neste vídeo eu quero conversar com você sobre alguns quadros que podem parecer um Meniere, mas que não é. Inclusive, eu já quero te informar que a doença de Meniere é um quadro raro, ou seja, grande parte das pessoas que recebem esse diagnóstico não tem realmente ele. Isso, inclusive, é algo que precisamos tomar cuidado, porque muitos pacientes desenvolvem um quadro ansioso importante após receber esse diagnóstico de forma equivocada. Bom, mas aqui eu quero abordar diferentes quadros, inclusive mais comuns que a própria doença de Meniere. O primeiro deles é a enxaqueca vestibular, quadro extremamente comum, principalmente em mulheres e que pode acometer todas as idades. Geralmente são pacientes com história passada ou atual de enxaqueca que começam a ter sintomas auditivos e vestibulares como parte do quadro da enxaqueca. E aqui eu estou falando do zumbido, ouvido tapado, tontura, que pode ser de diferentes tipos, de ver tudo girar, uma sensação estranha na cabeça, uma instabilidade ou intolerância à movimentação da cabeça. E quando nós suspeitamos então desse quadro? Quando parte dos episódios de tontura surgem junto com sintomas da enxaqueca, que pode ser a dor de cabeça ou uma maior intolerância a barulho e à luz junto com a tontura e sintomas auditivos, ou uma aura, que é o sintoma que costuma vir antes da crise de enxaqueca. Aqui no canal tem um vídeo falando somente da enxaqueca vestibular. O segundo problema, que pode parecer um Meniere, é a tontura por alterações no metabolismo do açúcar. E eu falo principalmente do aumento da glicose e da insulina. Nesse caso, o paciente pode relatar uma tontura, tipo uma sensação de flutuação, sensação de cabeça oca, muitas vezes associado a ouvido tapado e zumbido. E nem sempre esses sintomas aparecem em conjunto, mas podem aparecer em momentos separados. Nesse quadro, além dos sintomas relatados pelo paciente, podemos ver uma perda auditiva característica na audiometria. O terceiro quadro que quero falar aqui é a síndrome tônica do tensor do tímpano, muito pouco conhecido e diagnosticado também. A síndrome tônica do tensor do tímpano, como chamamos, ocorre pelo espasmo do músculo tensor do tímpano dentro do ouvido. E devido a essa contração, o paciente vai relatar zumbido, que pode ser um som ritmado, ele pode relatar a sensação de ouvido cheio ou tapado e tontura, que não costuma ser muito intensa nesse caso. Ele também pode relatar uma sensação de dor, queimação ou formigamento no ouvido ou próximo a ele. E na audiometria nós podemos encontrar algumas alterações discretas que podem sugerir esse diagnóstico. Eu, inclusive, pretendo em breve fazer um vídeo falando somente da síndrome tônica do tensor do tímpano. Por último, eu quero te lembrar que alterações musculares ao redor do ouvido podem causar sintomas semelhantes ao Meniere. Nesse quadro, não é comum que os sintomas venham juntos ao mesmo tempo, mas o paciente pode relatar de forma separada em momentos diferentes o ouvido tapado, zumbido e tontura, principalmente com a movimentação cervical. E isso pode ocorrer principalmente em pacientes que contraem muito musculatura mastigatória, que têm bruxismo, por exemplo, pacientes com problemas de contratura e dor na cervical ou que permanecem com uma postura inadequada por muito tempo. Bom, acho que eu consegui te convencer que nem todo ouvido tapado, zumbido e tontura é doença de Meniere. Portanto, se você apresenta esses sintomas de forma recorrente, busque um médico especialista no assunto para que possa esclarecer qual é o diagnóstico no seu caso. Até a próxima!